e sabe da história de Judas, que traiu Jesus. É comum, né? É tanto que há um provérbio no nosso meio, que quando alguém trai o outro, ele já fala, ô seu Judas, porque ele já sabe que Judas foi o traidor. Mas também tem aqui Pedro, que traiu também Jesus, que negou Jesus. Então você vai ver uma diferença entre esses dois apóstolos. Um traiu e o outro negou. Irmão, Judas, ele traiu Jesus por causa de dinheiro. A Bíblia diz que Judas andava com a bolsa, quer dizer, ele era o tesoureiro do grupo. De vez em quando as pessoas davam um montante maior e ele falava para Jesus, por que não reparta com os pobres? Mas a Bíblia diz que ele falava isso não com a intenção de repartir com os pobres, mas sim de ficar com o dinheiro. Ele foi tentado, ele era tentado por dinheiro ou pelo dinheiro. Na realidade, ele parece que não tinha amor pelo ministério qual Jesus o chamou, mas ele tinha amor pelo dinheiro. E ele traiu Jesus pelo dinheiro. Vendeu Jesus, meus queridos, por 30 moedas de prata. Essas 30 moedas de prata, quando ele arrepende ali, joga as moedas aos pés daqueles que havia lhe pagado, eles recolheram aquelas moedas, não pode ficar por aí porque é preço de sangue. Elas têm muitos valores. E com aquelas moedas foram comprar um sítio, que chama até hoje Alceldama, e que eles usavam esse lugar para sepultar os estrangeiros, porque não deixava que pessoas que não fossem da linhagem dos judeus fossem sepultados juntos. Então, irmãos, se formos olhar pelo que o povo hoje está traindo Jesus, o preço lá até era alto, que deu de comprar um sítio. Hoje as pessoas traem Jesus. Mas o que acontece? O resultado, a consequência de uma traição foi a morte. A traição, irmão, é algo muito pesado. É muito duro a traição. A pessoa pode trair um ou outro, pode trair o seu amigo, o seu companheiro. E muitas das vezes nós nos autotraímos, ou podemos nos trair a nós mesmos. E quando nós fazemos isso, irmão, sempre, preste atenção, sempre o resultado, a colheita da traição é a morte. Foi o que aconteceu com Judas. Mas a Bíblia fala agora desse apóstolo Pedro. Ele não trai Jesus, ele negou Jesus. A traição e a negação é diferente. Ele negou Jesus. Só que no momento que ele negou, a mesma reação que Judas sentiu, ele também sentiu, que foi o arrependimento. A Bíblia diz que ele, conversando com Jesus, Jesus falou, olha, convém que eu vou ser morto, agora eu vou ser entregue. E Pedro disse assim, olha Jesus, se for possível eu dou a própria vida. Se possível, eu darei a própria vida, para que, em troca da sua, vamos dizer assim. Jesus diz assim para ele, olha, hoje antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3. E tem mais uma coisa, Satanás, Pedro, pediu para que se andasse com você como faz o trigo numa peneira, mas eu intercedi por você, vai e se converta. Você ainda não é convertido. Sim, a Bíblia diz que ele se autoafirmou, ou ele afirmou para Jesus que ele não negaria. Irmão, e ele nega Jesus, agora os irmãos conhecem.
E quando ele termina de negar Jesus 3 vezes, ele tinha preparado ali uma terra, e ele semeou 3 sementes nessa terra. Irmãos, eu quero dizer para vocês que existe em nós o campo das emoções. O campo das emoções. E muitas vezes, irmão, o que nós semeamos materialmente, a consequência é bem menor do que quando nós semeamos no campo das emoções. Porque o que mata o ser humano, irmão, às vezes não é tanto um tiro, mas o que mata é a consciência. É quando nós semeamos algo na nossa consciência. E às vezes nós semeamos com uma habilidade muito grande e não preocupamos o que semearmos. Nós não preocupamos o que podemos fazer. Como se nós plantamos e não vamos colher, ou não vai dar tempo para colher. E às vezes, irmão, muitas pessoas estão semeando algo dentro delas, que amanhã será amargura para elas. Pedro, irmão, preparou a terra. Jesus avisou para ele, cuidado. Mas ele semeia, ele colocou 3 sementes, só 3, não dá problema. Ele nega Jesus 3 vezes. E a Bíblia diz que quando ele cai em si, ele arrepende e corre. Não dava mais tempo dele ir lá em Jesus e pedir perdão, até porque ele já tinha medo, porque ele já estava correndo de medo. Uma barreira, irmão, foi posta entre ele e Jesus. E ele agora fica impossibilitado de ir naquela pessoa para fazer um conserto. Para fazer um conserto. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. Eu estava dirigindo uma igreja na década de 90. E um moço lá, eu estou te contando isso aqui para a glória de Deus. O moço lá levantou contra mim. E ele levantou mesmo e bagunçou. E um dia eu estava indo, me parece, eu não sei se era lá para o irmão Zé, eu não sei para onde. Estava eu, minha esposa e um irmão, não lembro quem é o irmão mais. Não lembro quem que é esse irmão. Nós estávamos indo. Aí o telefone tocou. O pastor de lá disse assim, pastor Marcos, eu fui pastor dele. Falou, irmão Enoque, eu estou aqui na casa do Sebastião Pimenta. Pastor, ele está quase morrendo canceroso. Ele quer fazer um concerto com o senhor. Eu parei o carro ali na saída, perto da rodoviária. Irmãos, e eu parei. Falou, o senhor pode perdoar ele, pastor? Eu falei, irmão, pelo amor de Deus. Aí eu vou passar o telefone para ele, não sei nem se o senhor vai ouvir. Aí ele fala assim, ô pastor, pai do senhor, o senhor quase não sabia. O senhor sabe que eu estou quase morrendo. Eu não posso partir daqui sem fazer um concerto com o senhor. O senhor me perdoa, pelo amor de Deus. Eu falei, irmão, Jesus já lhe perdoou. Às vezes, irmãos, são sementes que nós plantamos e vem uma barreira e não dá mais tempo. Assim foi Pedro. E Pedro saiu, chorou amargamente. E preste atenção, irmão, e o marco que Jesus deu a Pedro, dele negar Jesus, foi o cantar do galo. Agora eu quero te chamar a atenção para isso aqui. Pedro, quando nega Jesus e que ouve o galo cantar, vem a memória dele, quando Jesus falou, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3. O canto do galo, irmão, lhe trouxe tristeza, era como se fosse um marco. Pedro estava, olhe bem, irmão, agora, quem sabe, condenado a viver o resto da vida com aquela amargura, aqueles problemas ali no seu campo emocional. Por quê, irmão? Porque ele não negou alguém qualquer, ele negou o próprio Jesus, aquele qual ele viu todos ou quase todos os milagres que Jesus operava. Porque ele foi um dos primeiros apóstolos, ou foi o primeiro apóstolo a ser chamado para compor o ministério de Jesus. Ele viu Jesus, irmão, multiplicar os pães.
5 pães e 2 peixes para mais de 10.000 pessoas, que multiplicar na hora e todo comer ainda sobrar 12 cestos. Ele que viu Jesus andar sobre as águas, e ele disse: Senhor, se for o Senhor mesmo, manda que eu vá ter com o Senhor. Ele disse: então vem. E ele também andou. Ele viu Jesus falar para Lázaro, que tinha 4 dias na sepultura: Lázaro, venha para fora. Ele viu o morto de 4 dias sair da sepultura pelo poder da palavra de Jesus. Ele viu muitos milagres. Ele viu ali o cego Bartimeu sendo curado, ter a visão. Ele viu muitos milagres, deficientes levantarem e ser curados. Ele viu aquele filho da viúva lá da cidade de Naim levantar do caixão quando já ia para o cemitério. Esse era o amigo dele, que ele negou. Preste atenção como ele não estava. Quanto era a dor de Pedro, a decepção de Pedro. E agora, por final, meus queridos, não tinha como ele esquecer dessa covardia que ele fez. Por quê? Porque sempre ele ia ouvir o galo cantar. E quando o galo cantasse, trazia a memória dele o que ele fez com o seu Senhor. Como não estava aquele homem? Eu tenho por mim que ele pensou: meu Deus, já que tem jeito de eu ir para um lugar para não ouvir mais o galo cantar? Por que os galos não acabam do planeta Terra? Porque quando eu ouvir o galo cantar, vai me trazer a memória, porque foi ele que falou. Irmão, a vida de Pedro não era mais vida. Com certeza ele não tinha mais perspectiva de vida. Ele não tinha mais futuro, ele não queria mais viver. É tanto que Jesus, depois de ressurreto, já havia aparecido para ele, mas ele não aguentava mais. Ele falou: não, eu não importo com a minha vida, eu vou voltar para a velha lida. Eu não estou nem aí que o barco vai a pique, que eu morra, e eu não quero mais viver. Porque chega um momento, irmão, que parece que nós não queremos mais a vida. Tem momento que parece que tem que tirar veneno de perto do camarada, tem que tirar a corda, tem que tirar a arma, porque parece que morrer é melhor do que viver. Pedro estava desse jeito. Quantas pessoas, irmãos, que às vezes carrega algo dentro delas. Incrível que pareça, tudo que nós fazemos, e que nós sofremos, parece que fica um marco para nos lembrar aquilo. Parece que fica um marco. Tudo, seja bom, seja ruim. Primeira vez que a gente, ou pelo menos quando, a gente conheceu a esposa, ou a esposa o esposo, parece que não esquece aquele perfume que ela ou que ele usava. Aquilo fica impregnado, não é nas cavidades nasais, não, é na mente. E vai para o sentimento. Quando você sente aquele cheiro, você sente bem. Fica um marco, irmão, fica um marco. Você lembra? Às vezes o lugar que você passou por um problema, você lembra. Quando fala daquilo, você vê que a fisionomia da pessoa muda, porque aquilo fez ele lembrar do sofrimento. E às vezes tem pessoas que estão sofrendo. Por quê, irmão? Porque que parece que não tem jeito daquilo sumir da minha presença. Aonde eu vá, parece que tem algo, ou aquele algo me acompanha. Quando parece que eu quero esquecer da tragédia que eu passei, dos momentos difíceis que eu passei, parece que aquilo venha de uma vez e traz à lembrança todo o meu sofrimento. Parece que eu estou bem. Parece que as coisas vão indo bem até certo ponto. Daqui a pouco parece que aquele sinal, aquele código que me traz o sofrimento. Às vezes, quantas vezes, irmão, a gente está andando que já perdemos o ente querido e que você vê algo que ele o que gostava de usar,
e que você olha, traz a memória, nossa, fulano gostava de usar isso, fulano gostava de comer isso. Algo que traz o sofrimento em nossas vidas. Pessoas que foram traumatizadas ou que traumatizaram por causa de alguma coisa. Às vezes no casamento, às vezes na vida familiar. Quando menos espera, irmão, vem a lembrança. Parece que não acaba e sabe aquele sofrimento. Mas por quê? E às vezes a gente está até tranquilo num lugar, vai conversar com uma pessoa e você não quer lembrar mais daquilo. Às vezes a pessoa chega e te faz lembrar. Pedro estava dessa maneira. Toda vez que eu ouvi o galo cantar, eu vou saber que eu não presto para nada. Toda vez que o galo cantar e eu ouvir, é como se o galo estivesse falando para mim ou cantando para mim, dizendo: olha, você é um covarde. Você negou o seu mestre. Você não serve para nada. E além de tudo, você falou que daria a própria vida e não o deu. Quantas vezes, irmãos, vem a nossa lembrança, momentos que às vezes nós até deixamos de fazer por uma falta de coragem. Quem sabe, irmão, deixamos de realizarmos algo que hoje nós pensamos: se eu tivesse realizado, eu teria, ou seria melhor, mas eu não dei conta, eu omiti, e aquilo vem na nossa mente, e essas lembranças não saem da nossa mente, e aquilo fica martelando. Às vezes, irmão, nós passamos por problemas de uma região, e agora eu não quero nem ir lá. Não vou lá não. Foi lá que eu perdi isso, lá que aconteceu isso comigo. Quando eu chego, eu fui pastor numa cidade, infelizmente eu tinha que passar num lugar que aconteceu algo comigo. E quando eu passava ali, me dava uma coisa ruim. Eu tinha que passar bem próximo, irmão. Para que isso? Parece que vinha na lembrança. Irmãos, mas a Bíblia Sagrada diz que Jesus chega ali e chama de filho. Jesus queria curar o interior de Pedro. Jesus queria, irmão, dar uma solução para Pedro, porque ele sabia o que aconteceria no futuro de Pedro se Pedro não fosse curado. E ele chega perto de Pedro e olha e vê a causa do problema, porque era as amarguras, era a semente a qual ele tinha plantado, e aquilo com certeza não deixaria Pedro ter sucesso em área alguma. E Jesus olha dentro dele e diz: não vou arrancar essa semente. Eu já disse aqui, 3 vezes Pedro negou e 3 vezes Jesus perguntou. E ele tira tudo aquilo de dentro. E agora ele fala para Pedro: Pedro, quando você era moço, quando você era menino, tu se cingia ou se vestia de qualquer, do jeito que você queria. Pedro, quando você era menino, que você não era convertido, que você não tinha entendimento, você ia para qualquer lugar, você não obedecia a ninguém. Mas agora você é convertido, você já tem condições, você é velho na palavra. Eu tenho te libertado, você irá para lugar que você nunca quis ir. Jesus estava curando aquele moço. Irmãos, eu não sei, mas eu quero crer que nessa noite tem alguém aqui que tem algumas feridas e que de vez em quando aquilo vem à sua memória. De vez em quando parece que o galo canta e você lembra daqueles momentos e você às vezes sente mal, parece que quer perder a razão, ou perde a razão, ou parece que perde o significado da vida. Parece que vai tudo bem, está indo todo bem, mas você lembra daquela tragédia, daquele acontecimento, algo
denuncia, parece que a sua mente já está preparada, condicionada para ouvir a denúncia, a culpa. E às vezes você fica preocupado. Será que isso não vai sarar? Será que isso não vai sair? Mas Deus está aqui nessa noite. Ele quer mudar a sua vida. O diabo às vezes, irmão, ele canta. Ele está te condenando, dizendo, olha, não tem jeito, você foi assim, você errou, você fez isso, fez aquilo, não tem mais jeito para você, se estava Pedro. Mas Jesus chamou, ou chegou naquele lugar. Ele queria restaurar como restaurou a Pedro. E ele diz, filhinhos, tendes alguma coisa para comer? Eles disseram não. Aqui não tem outra coisa a não ser tristeza. Não tem outra coisa a não ser dor, derrota, decepção, miséria, porque já pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Só tristeza, que não tem comida, não tem nada. Jesus disse, não, pode lançar a rede. Mas não tem jeito, lança. E eles lançaram, pegaram centenas de peixes. Mas até cozinhar aqueles peixes, ou assado, Jesus falou assim, pode vir jantar. Já tem peixe aqui. Peixe e pão está aqui. Pode vir comer quentinho. Irmão, Jesus quer trazer alimento para a sua alma hoje. Jesus quer trazer o conforto para a sua alma hoje. Jesus quer te abençoar, fazer você esquecer. Porque muitas das vezes o passado martiriza e destrói o nosso futuro, a nossa esperança. Quem sabe você está vivendo de um passado que está te machucando. Algo que aconteceu lá no passado e que de vez em quando vem a lembrança. Jesus quer te curar nessa noite. Jesus está dizendo para você que você não tem mais culpa disso. Jesus está dizendo para você que Ele morreu na cruz para pagar essas culpas, essa dor, para tirar essa dor. Ele está dizendo para você que a cédula que te condenava, Ele já rasgou quando Ele morreu ali na cruz do Calvário. Não tenha mais medo. Você não deve mais nada. Se você não quiser dever nada, você não deve mais nada. Olha bem, irmão, aquele que negou Jesus, aquele que Jesus falou para ele assim, olha, quando você se converter, porque você ainda não é convertido, vai e aconselhe os outros. Mas agora ele fala assim, vai e cuida das minhas ovelhinhas. Você sabe o que eram ovelhinhas ali, irmãos? Jesus estava falando, não era de adulto, era de criança mesmo. Cuida das criancinhas. Agora, irmão, olha a confiança. Jesus tinha curado a Pedro. Mandar alguém que negou a ele cuidar de crianças. Cuida das minhas ovelhinhas. Por quê, irmão? Porque se ele cuidasse das ovelhinhas, não existe filho sem pai. Ele também estaria cuidando dos pais. E ele estava dizendo, por que, irmão? Porque se eu te dar um presente, você fica feliz. Mas se eu der um presente para o seu filho, você fica feliz 2 vezes. Você sabia disso? Eu não preciso te elogiar. Mas se eu elogiar seu filho, é mais do que se eu estivesse te elogiando. Mas também é o seguinte, se eu pisar no seu pé, você não sente tanto, mas deixa eu pisar no pé do seu filho. E Jesus confia isso a Pedro. Aquele que dizia que não prestava para nada. Jesus falou, agora cuida das minhas ovelhinhas. Cuida das minhas ovelhas. Jesus está te dando honra hoje, crédito. Ele quer te abençoar. Ele quer mudar essa situação. Ele quer tirar essas sementes daninhas, de amargura, de tristeza, de dizer eu não dou conta, eu não posso, eu me fracassei, meu tempo venceu, como diz o Goiás, extrapolou.
Acabou. Para mim agora é fracasso. É esperar simplesmente a morte. Não. Deus tem algo para você. Eu quero que você coloque de pé. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não tem nada que dói mais quando você descobre que não produz mais, que não dá conta mais. E é incrível, irmão. Isso é sentido profundamente. Você já viu quando você vai a um aniversário, uma festa, casamento, qualquer festa, até mesmo uma reunião de amigos, e que tem um senhor ou uma senhorinha bem velha, um anciãozinho, uma anciãzinha. Os próprios parentes pegam uma cadeira de descanso e põem lá longe. Ninguém conversa com essa pessoa. Ninguém. Às vezes ainda passa e fala: oi vó, oi vô. Ninguém. Mas a Bíblia diz assim, Deus falando, na velhice ainda dará fruto, e os seus frutos serão viçosos. É duas faixas etárias de idade. A criança ninguém gosta. E criança, irmão, é como se criança não tivesse sentimento. Criança passa perto da gente olhando nos olhos da gente, porque os olhos falam tudo. Você quer ver alguém que deve, não olha nos olhos do outro. Você olha assim, ele deve alguma coisa. Criança olha dentro dos seus olhos assim, ó. Você já viu? Você está sentado e pensa, a criança passa assim, ó. Porque seus olhos comunicam com as crianças, com outrem. As crianças olham, será que ele gosta de mim? Será que ele ou ela vai me dar a oportunidade de eu falar com ela? Porque fala com todo mundo, eu estou o dia inteiro falando sozinho. Aí você passa, o que a gente faz? Ela vai embora. Mas dá um sorriso para uma criança. Estava lá agora, lá em Alta Floresta, a Guilherme levou a calça para pôr um negócio tinha caído aqui. E eu cheguei assim no carro, a criancinha saiu, eu fiz assim dela. Ela. Aí estava no sol, eu levei para lá na frente do Arvento, estava o Cássio, pastor Cássio, com pouca menininha, só de calcinha, pequenininha. Chegou, oi, falei, oi. Deu vontade de... Você falou, mas você é linda, você é princesinha. Mas vai lá para dentro. Tá? Vai para lá. Fica aqui não. Né, que tem carro e tal. Porque, né? As crianças gostam, mas nós não gostamos. Sabia disso? E tudo que de bom nós tiramos as crianças por último. Nossos filhos sempre serão os últimos, as crianças. Tem que levantar para adulto sentar. Pastor, mas espera, eu falei esse dia. Mas e a educação? Não, ensina em casa, com cuidado, meu filho. Se chegar um adulto, você é muito educado, levanta. Você mesmo falou, senta aqui. Ele sente prazer, mas levanta. Opa, não vai comer não, espera os outros. Servir. Ô, irmão, espera aí. Mas com Jesus não foi assim não. Ele estava ensinando as crianças correram. Porque Jesus, irmão, Ele é amor. Aí os apóstolos já correram. Falaram, pessoal, de jeito... Opa, deixai vir as minhas crianças. Pode deixar elas vir primeiro. Porque dos tais é o reino do céu. Jesus não despreza, irmão. Porque você é criança. Porque você é já de idade. Eu quero que você... Feche os teus olhos agora. Põe a mão no teu coração assim. Irmão, Jesus conhece o seu sofrimento, aquilo que te faz sofrer, aquele despertador que todo dia desperta, como o galo cantava, Pedro lembrava, o galo cantava, vou morrer. Por que não nasce os galos tudo mudo? Mas não tinha, mas Jesus foi ali, curou a Pedro. Ele quer te curar agora. Ele quer curar você, tirar essa dor, essa decepção. Mas você precisa de crer. Nós precisamos de crermos em Cristo. Você negou Jesus. Um dia você negou Jesus.
Jesus quer te perdoar agora, quer te curar. Pedro nunca mais negou Jesus, irmãos. Uma mulher fazia Pedro correr ali, irmãos. Não era um exército, não. Negar, não conheço. Mas quando Jesus o curou, ele foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Eles queriam crucificar igual Jesus foi crucificado. Ele falou: não faça isso. Eu não mereço, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor morreu. Então me crucifiquem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno nem de morrer do jeito que ele morreu. Ele estava curado. Ele perdeu o amor daquelas coisas efêmeras ou das coisas sem valores. Nós estamos apegados muito em coisas terrenas. Estou apegado muito no meu gado, na minha casa. Estou apegado muito no meu carro, na minha bicicleta, na minha moto, no meu relógio. Estou apegado nisso. Deus não olha para isso. Você tem mais valor do que um carro. Você tem mais valor do que uma bicicleta. Você tem mais valor do que todas as casas do mundo. Porque Jesus diz que você vale mais do que o mundo inteiro perdido. E você tem valor mais do que tudo isso, porque não foi a casa que foi feito semelhante a Deus, não. Não foi o carro que é feito semelhante a Deus. Não é a fazenda, o gado que é semelhante a Deus. Semelhante a Deus é você. Por isso que Deus te ama sobre todas as coisas aqui na terra. Deus te ama. E Ele quer te curar agora. Senhor nosso Deus, ora ao Senhor. Fale com Deus agora. Estou aqui diante de Ti, Senhor. Senhor Deus, para ser curado. Para ser curado, ó Pai. Tira, Senhor Deus, toda a amargura da minha alma. Porque assim eu não vencerei, Pai. Senhor Deus, amargo, Senhor, eu não poderei dar nenhum passo. Senhor Deus, mas me cura essa noite. Senhor Deus, me cura, tira todo rancor, toda amargura. Senhor Deus, tira, Senhor Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Venha curar essas feridas. Fala somente uma palavra e eu serei curado, eu serei curada. Somente uma palavra. Senhor, fala somente uma palavra. Senhor, eu desejo ouvir uma palavra da Tua boca, Jesus. Fala para mim algo hoje. E Jesus está dizendo aos seus ouvidos: meu filho, minha filha, não temas, porque eu sou o teu Deus. Eu sou contigo. Se andares no fogo, ali estarei eu. Sobre as águas, ali estarei eu. No deserto, eu estarei junto. Aonde quer que fores, eu estarei junto. Eu sou o teu Deus, a tua proteção, o teu Salvador, o teu provedor. Não temas, Senhor, guarda o teu povo. Dê da tua graça, Pai. Aumenta a fé. Aumenta a paixão deles por Ti, Pai. Que nós sejamos apaixonados por Ti, pela Tua palavra, pela Tua casa. Seu Deus, cobre-nos com o Teu sangue. É o que nós Te pedimos e agradecemos em um nome, para a glória do Seu Jesus. Amém. Amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Bem forte, aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus te ama, Deus nos ama.
uma maneira tão especial que Ele nos trouxe essa noite aqui para falar que nos ama. E aquele que é amado por Deus é protegido por Ele. Você é protegido, protegida por Deus. Quando Deus te olha, Ele tem o desejo muito grande de tomá-la pelo braço, no colo e dizer: filho, eu te amo, filha, eu te amo. Amém? Eu quero agradecer a Deus pela vida de vocês, por estarmos aqui. E lembrando, irmão, que domingo nós vamos estarmos aqui novamente, em nome do Senhor Jesus. Deus tem um projeto em nossas vidas. Amém? Eu quero orar por vocês. Eu quero chamar aqui o pastor Cássio. Aqueles que vão... Todos já começaram a campanha aqui, Rompendo em Fé? Todos começaram? Tem alguém que não começaram a campanha? A irmã não começou ainda? Quantos? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu peço aos irmãos que fiquem ali assim, ó, por favor, os que não começaram. E os irmãos vão pegar ali o pão, o vinho. Fica bem ali naquela parede onde está o irmão Edson lá, por favor, viu? Aqueles que não começaram ainda. Rompendo em fé, aprendendo com os heróis da fé. Irmãos, esse pão, esse vinho não é a ceia, viu? O pão representa o corpo, as bênçãos materiais, como saúde, finanças, familiar, conjugal, bênçãos conjugais. E depois o vinho, irmão, representa a alma, a emoção, curar a alma. E depois nós estaremos ungindo a todos, que é a comunhão, a unção, a consagração do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Campanha Rompendo em Fé. Nós vamos estar falando no domingo, nesse próximo domingo, irmão, dos heróis da fé. Todos os domingos nós falamos de um herói da fé. Nós vamos estar falando de Abraão. Viu? Abraão. São os heróis que entraram na galeria de Deus, a galeria da fé. A Bíblia diz que eles venceram mundos ou reinos, né? Com pouca força, eles venceram os reinos.